Pessoal, nós estamos encerrando hoje a nossa série de mensagens chamada Desista do Controle, ok? E eu queria começar contando uma história. Quando eu era adolescente, eu tinha um amigo na igreja onde eu frequentava na minha adolescência, que ele era um exemplo de pessoa. Eu tinha um amigo que ele era uma pessoa que amava muito a Jesus, se envolvia muito nas coisas de Deus e tudo mais. E esse amigo, ele tinha uma pulga atrás da orelha com Deus. Talvez você fale, como assim uma pulga atrás da orelha com Deus? Exatamente. Né? Talvez você tenha mais de uma, né? Mas esse amigo, ele tinha uma pulga. E uma vez ele compartilhou que ele tinha muita dificuldade de entender algumas das coisas que ele passou na infância. Ele falou, cara, eu passei por coisas muito difíceis na minha infância, e eu tenho muita dificuldade de entender sobre a soberania de Deus por conta dessas minhas experiências que eu tive na minha infância. Mas isso não o impedia de continuar amando a Deus, conhecendo a Deus, buscando a Deus, mas era uma dificuldade que ele tinha, estava ali, era uma pulguinha atrás da orelha. Talvez você tenha 1, 2 ou 3 pulgas atrás da sua orelha em relação a Deus. Que você fale, eu não consigo entender isso, eu não consigo entender aquilo, eu não consigo entender as razões de coisas que aconteceram no meu passado, eu não consigo entender algumas tragédias, não consigo entender algumas perdas, não consigo entender algumas circunstâncias que eu estou passando no momento. Eu queria te dizer uma coisa, que essa mensagem vai falar muito sobre isso. E eu creio, tenho uma expectativa muito grande de que Jesus fale com você, que o Espírito Santo fale com você, através do que a gente vai aprender aqui. Eu queria ler Ruth, capítulo 4. Eu vou projetar o texto na tela, mas você pode abrir na sua Bíblia, no seu aplicativo. E depois eu vou contextualizar Ruth capítulo 4, ok? Então vamos lá, eu vou primeiro ler os 6 primeiros versículos. Ruth capítulo 4, versículo 1. Diz assim: Boaz foi à porta da cidade, sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Boaz o chamou. Venha cá e sente-se, amigo. Quero conversar com você. O homem foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 autoridades da cidade, pediu que se sentassem com ele. Em seguida disse ao resgatador da família: Você conhece Noemi, que voltou de Moabe. Ela está vendendo a propriedade de nosso parente Elimeleque. Pensei que devia falar com você a esse respeito, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades do meu povo. Se não tiver interesse por ela, diga-me logo, porque depois de você sou o resgatador mais próximo. O homem respondeu: Está certo, eu resgatarei a propriedade. Então Boaz lhe disse: É claro que, ao comprar a propriedade de Noemi, você também deve se casar com Ruth, a viúva moabita. Desse modo, ela poderá ter filhos que levem o nome de seu marido e mantenham a herança na família dele. Se é assim, não posso resgatá-la, respondeu o parente resgatador. Isso poria em risco a minha própria herança. Resgate você a propriedade. Eu não posso fazê-lo. Gente, se você não entendeu nada do que a gente acabou de ler, fique tranquilo, ok? Eu vou contextualizar, eu vou explicar. Lógico que se você está acompanhando essa série desde a primeira mensagem, essa é a 5ª mensagem, eu imagino que você deve ter entendido boa parte do que está acontecendo aqui, porque a gente vem explicando desde o capítulo 1, versículo 1, até chegarmos nesse ponto. Mas se... Alex, eu não vi as mensagens anteriores. Fique tranquilo, eu vou explicar rapidamente, ok? Vamos lá, estão comigo? Então, especialmente você que não veio nas mensagens anteriores, um pouquinho mais de atenção, ok? Ruth, capítulo 1. O que acontece? Elimeleque, casado com Noemi, pai
de 2 filhos, ele sai de Belém e vai para Moabe. E uma coisa que a gente viu na mensagem 1, lá em Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5, a gente viu que essa foi uma decisão errada. Por quê? Porque essa foi uma desobediência de Elimeleque, ok? Elimeleque e Noemi. Eles desobedeceram a Deus e foram para um lugar que Deus havia proibido. Era uma terra dos inimigos de Deus. Eles não poderiam ter desobedecido. E, gente, algumas consequências aconteceram, algumas consequências trágicas vieram sobre a vida deles por causa da desobediência. Não sabemos se eles morreram por causa da desobediência. Entretanto, a gente viu que Noemi ficou viúva, Elimeleque morreu, e os 2 filhos de Noemi também morreram. Ou seja, ela perdeu marido e 2 filhos em Moabe. Ficou sem o apoio do seu povo, ficou sem as suas terras, ficou sem as suas propriedades, perdeu todo o dinheiro, ela perdeu absolutamente tudo. Essa foi a mensagem número 1. Vimos as consequências de decisões erradas, vimos a justiça de Deus agindo. Mensagem número 2, ok? Estão comigo? Mensagem número 2. Noemi decide voltar. Entretanto, os 2 filhos dela haviam se casado, apesar deles terem falecido. Ou seja, tinham 3 viúvas na história. Olha só que coisa. Então, Noemi volta para Belém. As suas noras a acompanham. E ela fala, não vem comigo não. Pode ficar aí na terra de Moabe, porque é mais fácil vocês se casarem aí do que lá em Belém. Lá em Belém, vocês não vão conseguir casar, porque vocês são consideradas mulheres inimigas do povo de Deus. Se vocês voltarem para Belém, vocês, além de não se casar, vão ter que ralar muito para comer, para se sustentar, vai ser terrível. Uma das noras ouve Noemi e volta para Moabe. A outra, chamada Ruth, quem leva o nome desse livro, acompanha, ela fala, eu vou com você, onde você morrer, eu vou morrer, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Essa é a mensagem, capítulo 2, a gente vê a misericórdia de Deus atuando nessa volta, nesse retorno delas para Belém, ok? Então, mensagem 1, saíram de Belém para Moabe e sofreram consequências. Mensagem 2, retornaram de Moabe para Belém e vimos a misericórdia. Mensagem número 3, o que acontece? A gente vê Ruth trabalhando arduamente para sustentar ela mesma e a sogra. E vimos Deus agindo de maneira bondosa na vida delas. Mensagem número 4, que foi do domingo passado. Nós vimos a redenção de Deus na vida delas. Ok? E vimos então, queria trazer um versículo do capítulo 3 para a gente entender o que estava acontecendo aqui no capítulo 4, ok? Lá no capítulo 3, olha o que acontece. Existe um diálogo de Ruth com um homem chamado Boaz, que é assim, embora eu seja de fato dos resgatadores de sua família, Boaz fala para Ruth, há outro homem que é parente mais próximo que eu. Fique aqui esta noite, pela manhã conversarei com ele. Se ele estiver disposto a resgatá-la, muito bem, que ele se case com você. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu mesmo a resgatarei. Alex, eu ainda não entendi nada. Então, calma. Pessoal, eu fiz umas ilustrações aqui para tentar mostrar o que é esse resgatador, como que funciona isso e de onde veio isso no Antigo Testamento. Presta atenção comigo. Então, vamos lá. Coloquei aqui 3 famílias, a família Guimarães, a família Lima e a família Teixeira. As 3 maiores famílias dessa igreja. Ok? Então coloquei as 3 famílias. Lógico que tem outras 2 ali, agora imagina esse mapa. E funciona mais ou menos assim. Maiores assim, é porque você é o cara, né, Guimarães? Daqui a pouco... mas enfim. Então, imagine comigo mais ou menos essa divisão, ok? A família Guimarães, a Lima e a Teixeira. Beleza? Eles são proprietários dessas terras. Primeira coisa que a gente tem que entender, como que funciona a divisão das terras? Quando o povo recebeu Canaã, a terra prometida, como herança do Senhor, cada família recebeu uma porção de terra de acordo com o seu tamanho, de acordo com o que havia de mais justo na época.
Ok? Então a família Guimarães recebeu aqui a terra roxa, a família Lima a laranja, a família Teixeira recebeu a terra verde. Ok? Agora uma coisa interessante, todos eles tinham consciência de que essa terra, nenhuma delas eram deles. Nenhuma dessas terras eram deles. Lá em Levíticos 25, no versículo 23, diz assim: a terra jamais será vendida em caráter definitivo, pois ela me pertence. Deus falando para o povo dele, vocês são apenas estrangeiros. Ou seja, eles tinham uma consciência plena de que eles eram apenas mordomos das terras de Deus, ok? Então, cada família recebeu um pedaço de terra. Aí, sabe o que aconteceu? A família Teixeira teve um incidente. Uma filha, uma das mulheres queria se casar e queria dar uma baita de uma festa, né? Eu sou pai de 2 meninas e sei que estarei encrencado. Mas eles quiseram fazer uma baita festa de casamento. E festa de casamento de judeu, pessoal, era uma festa de uma semana. Era uma festona mesmo. Então eles falaram assim: eu quero dar uma festa de casamento, eu vou fazer assim, a gente não tem muito dinheiro, eu vou vender 2 partes das nossas terras lá para a família Guimarães. Então eles venderam para poder dar uma festa de casamento, olha só. E aconteceu uma coisa com a família Lima. A família Lima teve uma pessoa na família que ficou doente. E eles precisaram de dinheiro para custear os problemas de saúde daquele parente. Então eles venderam 2 pedacinhos de terra ali, ok? E eles podiam fazer isso. A família Guimarães, hein? Família Guimarães arrebentando, comprou um monte de propriedade e tudo mais. Gente, presta atenção numa coisa. Levíticos diz o quê? A terra era do Senhor. Ela pertencia ao Senhor. Olha os versículos 24 e 25. Sempre que uma propriedade for negociada, o vendedor deverá ter o direito de comprá-la de volta. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a vender partes da terra da família, um parente próximo deverá comprar a propriedade de volta para ele. Então, o que acontece? Olha só, pessoal. O que estava acontecendo, então, é que eles precisavam de dinheiro, eles poderiam vender a terra, sem problema nenhum. É o que a lei lá em Levítico dizia. Agora, sabe o que é interessante? Os vendedores da terra, por lei, eles tinham o direito de, a qualquer momento, lógico, dentro dos trâmites, dentro do acordo feito naquela época, de comprar de volta a terra deles. Ok? Se o parente não tivesse dinheiro, um parente mais próximo poderia virar e falar: não, eu vou pagar para você, estou com dinheiro aqui sobrando, vendi uns gados, vendi um boi, a safra foi boa, deixa que eu compro a sua parte de volta da terra. Isso era por lei garantido. Vocês se lembram lá de Ruth, capítulo 4? Esse negócio de resgatador? Resgate para mim, lembra? Eu acho que a gente vai ler de novo, Ruth, capítulo 4, que aí vai ficar mais interessante ainda. Mas olha só uma coisa muito legal que acontece, para a gente entender. Lembra que a família Teixeira vendeu 2 partes da propriedade deles para fazer uma festa de casamento? Aconteceu uma coisa terrível. Eles tiveram uma safra, uma colheita horrível e tiveram que vender a sua última parte de terra. Sabe o que eles fizeram agora? Para poder sobreviver, eles se tornaram servos da família Guimarães. Eles, além de venderem as propriedades para a família Guimarães, eles se tornaram não escravos, mas quase escravos deles, para poder sustentar toda a família. E isso está onde? Ainda em Levíticos 25. Se alguém do seu povo empobrecer e for obrigado a se vender, foi isso que a família Teixeira fez aqui. Ela se vendeu porque não tinha mais dinheiro, eles precisavam comer, então falou: agora a gente vai se vender. Tratem-no como empregado ou residente temporário que mora com vocês e o servirá apenas até o ano do jubileu. A gente vai entender isso aqui. Então, ele e os seus filhos estarão livres e voltarão ao clã e à propriedade que pertencia a seus antepassados. Gente, o que acontece é o seguinte. O que era o ano do jubileu?
de 50 em 50 anos, existia o ano do jubileu, o que alguns chamavam do ano aceitável do Senhor, o ano da libertação. Sabe o que acontecia? De 50 em 50 anos. Todos os proprietários de terra recebiam suas terras de volta e eram libertos de permanecerem como servos de outras famílias. Ok? Então, olha só que interessante, Deus, a fim de não deixar nenhum descendente, nenhuma família perder, acabar, ele fez com que o ano do jubileu acontecesse de tal forma que acontecia o quê? De 50 em 50 anos. Quem tinha comprado terra tinha que devolver, e quem tinha servos de outras famílias deveria libertá-los. Agora você não é mais meu servo. Então, o ano do jubileu era um ano de festa, talvez o ano de maior festa. Eles celebravam muito, porque quem se sentia um escravo, agora era como se fosse uma libertação, né? E isso fica mais claro ainda quando Deus, ainda em Levíticos 25, diz: consagrem esse ano, o ano do jubileu, o 50º ano, como um tempo de proclamar a liberdade por toda a terra para todos os seus habitantes. Será um ano de jubileu para vocês, no qual cada um poderá voltar à terra que pertencia a seus antepassados e regressar a seu próprio clã. O 50º ano será o ano do jubileu para vocês. Pessoal, consegui explicar? Deu para entender? Agora vamos ler de novo Ruth capítulo 4. Olha só aquela conversa que não fazia o menor sentido de Boaz com o resgatador mais próximo de Noemi. Olha só o diálogo. Boaz foi à porta da cidade, sentou-se ali. Nesse momento ia passando o parente resgatador que ele havia mencionado. Quem era esse resgatador? Era o parente que podia comprar as terras de volta de Elimeleque. Elimeleque provavelmente pegou as terras da sua família e vendeu para ir para Moabe. Só que quando Noemi voltou, ela não tinha mais propriedade nenhuma. Lembra o que a lei falava? Olha, o parente mais próximo pode comprar. Então, Boaz era um parente, mas ele não era o mais próximo. Então, ele foi lá no parente mais próximo e falou: olha, você é um resgatador, você pode comprar as terras de Noemi. E aí continua essa conversa. Venha cá, sente-se comigo, quero conversar com você. Versículo 3, em seguida disse ao resgatador da família: você conhece Noemi, que voltou de Moabe? Ela está vendendo a propriedade do nosso parente Elimeleque. Ok? Conseguiram ligar o Tico e o Teco aqui? Pensei que devia falar com vocês a esse respeito. Com você, para que você a resgate, caso tenha interesse. Se quer a propriedade, compre-a na presença das autoridades. Se não tiver interesse, diga-me logo. Gente, qual foi a resposta dele? É certo, eu vou resgatar essa propriedade. Agora, pensa comigo, por quê? Primeiro, ele vai ganhar mais terras. Ele vai pagar por algumas terras. Ele vai ampliar as terras dele. Mas tinha uma razão maior aqui por trás dele querer comprar essas terras. Gente, Noemi era velhinha. Noemi era velhinha. Melhor do que isso, ela não tinha marido. E melhor do que isso, ela não tinha filhos. Gente, quem resgatasse as terras de Noemi, era só esperar, tadinha, a velhinha morrer. E ia ficar com as terras para sempre, porque ia acabar para sempre a descendência dela. Eles não iam ter, os filhos não iam ficar porque não tinha filhos. E é por isso que a gente entende, apesar de ser muito maluco, né, algumas coisas no Antigo Testamento, é por isso que a gente entende a razão da lei do levirato. Sabe a lei do levirato? A lei do levirato falava assim: olha, se um homem morrer sem deixar descendentes, o irmão dele tem que gerar descendência para ele, sabe? Era uma maneira de eles guardarem aquelas propriedades para a família. Era uma maneira de Deus cuidar das viúvas, dos pobres, estrangeiros. Era uma maneira de Deus, de alguma forma, trazer justiça, algum tipo de igualdade. Por isso que existiam essas leis. Era Deus cuidando do povo de Israel. Agora, olha só que interessante. O homem, sem pensar duas vezes, Noemi, velhinha, sem descendente, o que ele falou?
está certo, deixa comigo, eu vou resgatar essa propriedade. Agora, o homem não tinha a informação completa. Qual era? Versículo 5. Então Boaz disse o quê? É claro que ao comprar a terra, a propriedade, você também vai ter que se casar com Ruth. A nora dela, que veio de Moabe, você vai ter que se casar com ela. Porque tem a lei do Senhor, o parente próximo pode comprar as terras, tem o ano do jubileu, um dia essa terra vai se tornar sua, entretanto, existe a lei do levirato. E o parente, além de comprar as terras, vai ter que dar descendência. Quando esse homem ouviu isso, ele falou: o quê? Tô fora. Por quê, gente? Porque não é que ele ia deixar de ganhar dinheiro, ele ia perder dinheiro. Onde é que já se viu? Eu vou comprar uma propriedade, ainda vou ter que gerar descendência para uma mulher. Vou ter que gerar descendência para uma mulher moabita, inimiga de Deus, de um povo que não conhece a Deus, que é inimigo de Deus. Entendeu? Aquele homem pulou fora. Inicialmente ele viu o lucro, depois ele viu as implicações e falou: é melhor eu cair fora. E foi o que ele fez. Aqui tem a lei, Deuteronômio 25 fala da lei do levirato, né? E tudo mais. Agora, olha só que interessante, pessoal. Por outro lado, Boaz, ele tinha prometido para Ruth que ele resgataria ela, certo? A gente viu lá no capítulo 3, na mensagem anterior com o Guima, que Boaz prometeu diante de Deus resgatar a família de Noemi e Ruth. Ele compraria as terras, ok? Agora, o primeiro resgatador viu uma oportunidade de lucro. Boaz não. Boaz viu uma oportunidade de agir em amor. Boaz estava disposto a perder dinheiro, se fosse o caso. Ele não estava preocupado em lucrar. Boaz estava preocupado em salvar aquela mulher, salvar aquela família. Boaz, ele ia comprar uma propriedade. Provavelmente Ruth teria um filho e toda propriedade comprada por Boaz seria herança para o filho de Ruth. Ele colocaria dinheiro, ele perderia dinheiro. Mais do que isso, Boaz poderia ser muito mal falado. Além de perder dinheiro, Boaz poderia perder sua reputação. Onde é que já se viu um homem íntegro que ama o Senhor, teme ao Senhor, que há tanto tempo segue o Senhor, obedece o Senhor, se casar com uma moabita? Essa história de perder, ganhar, essa história de querer lucrar ou perder finanças, nos lembra o quê? Te lembrou de algum texto da Bíblia? Enquanto eu li, eu lembrei de Mateus capítulo 10, quando Jesus fala assim: quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar sua cruz e me seguir não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem quiser lucrar, vai perder a vida. Mas quem abrir mão da sua vida, quem perder a sua vida, por minha causa, vai ganhar. São os paradoxos da palavra de Deus. O que Boaz fez aqui não foi algo pequeno. O que Boaz fez aqui, talvez nenhum outro homem de Belém faria. Nenhum outro homem estaria disposto a perder dinheiro, reputação, por causa de uma mulher estrangeira, considerada escrava, considerada inimiga de Deus. Uma mulher que para muitos era considerada como uma feiticeira. Ele não apenas comprou a propriedade da terra, ele se casou com ela. Olha o que diz lá em Ruth, capítulo 4, quando a gente segue o texto. Então Boaz disse às autoridades da cidade e ao povo ao redor:
vocês são testemunhas de que hoje comprei de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, Quilion e Malom. E junto com a propriedade, tomei como esposa Ruth, a viúva moabita de Malom. Assim, ela poderá ter um filho que leve o nome da família de seu falecido marido e herde a propriedade da família aqui na cidade natal dele. Vocês hoje são testemunhas disso. Gente, o que está acontecendo aqui é algo impressionante. Sabe por quê? Porque Boaz, ele está se casando com uma mulher de má reputação, simplesmente por ser moabita. Você percebe quando Boaz vai até o primeiro parente, que podia resgatar, tinha prioridade na compra da terra? Ele fala, olha, tem uma coisa, você vai ter que se casar com Ruth, a moabita. Lógico que Boaz estava querendo que ele desistisse da compra para ele poder resgatar. Mas eu queria que a gente percebesse no contexto e no texto algo que é impressionante. Porque o que mais choca para mim, em tudo que a gente leu e viu até aqui, é um homem ser capaz de amar uma mulher que para a sociedade não era digna. E o que isso te lembra? Me lembra de Jesus. Fazendo algo que a sociedade nunca entenderia. Jesus ama e resgata seus inimigos. Jesus ama e resgata aqueles que o mataram. Jesus ama e resgata aqueles que pecaram, aqueles que eram escória da sociedade. Jesus, ele faz da igreja, quem é a igreja são os pecadores que colocaram Jesus na cruz. Ele faz da igreja a sua noiva e se casa com ela. Que impressionante. A história de Boaz, o casamento de Boaz e Ruth, lembra perfeitamente o casamento de Cristo com a igreja. E é por isso que essa história está aqui. O casamento de Boaz e Ruth não é nada mais e nada menos do que uma sombra do casamento perfeito de Cristo com a sua igreja. Pecadora, sua igreja com um passado terrível, a sua igreja que não merece um noivo como ele. Jesus se casou com seus inimigos. Jesus se casou com os culpados pela sua morte. E olha só que interessante, quando Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 5, que quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa, na plenitude dos tempos, e morreu por nós, pecadores. E é pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Gente, existe algo muito importante sobre o Evangelho que nós precisamos entender. Essa semana, eu tomei muito café. Muito bom, né? Café é bom demais, gente. Eu tomei muito café. Melhor do que tomar o café foi as pessoas que eu encontrei enquanto eu tomava o café. O café, gente, é só uma desculpa para a gente se relacionar, para a gente se encontrar. E essa semana eu encontrei várias pessoas, especialmente as pessoas que estão fazendo os passos de membresia aqui dessa igreja. E a gente conversou muito sobre o Evangelho. E nessas conversas, durante essa semana, eu pude lembrar várias vezes durante essa conversa, olha, sabe por que a cruz ela é tão impressionante? Porque tem muitas pessoas que não entendem a cruz. Tem muitas pessoas que, se você perguntar para elas assim,
O que você acha de Jesus ter morrido na cruz? As pessoas vão falar assim, é um baita exemplo de amor. A cruz é a prova do amor de Deus por nós. A cruz é um exemplo de amor. Querido, a cruz é muito mais do que isso. Deixa eu te contar uma coisa. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós morreríamos. Sem a cruz, nós estamos perdidos. E a gente só consegue entender realmente o amor de Deus se entendermos que o nosso pecado nos afasta dele. Se nós entendermos que o nosso pecado nos traz condenação eterna. Isso é muito importante todos nós entendermos, porque se nós não entendermos isso, não vamos entender o tamanho do amor de Jesus por nós. O amor de Jesus por nós não é apenas um grande exemplo de amor. O amor de Jesus por nós é uma pessoa amando quem matou o seu filho. Imagine que você tem um filho, ok? Você tem um filho. Imagine, não tenho filho, então imagine que você tem um filho. Agora imagine que venha uma pessoa e mate seu filho, o assassino do seu filho. Imagine que você então decide amar para sempre o assassino do seu filho. É isso, o evangelho é isso. Entretanto, a gente tem muita dificuldade, muitos de nós temos dificuldade de nos ver como o assassino de Jesus. Isso é um problema. Isso é um grande problema. E nós precisamos entender, para que a gente entenda a cruz, para que a gente entenda o amor de Jesus, a gente precisa entender algo que é crucial no Evangelho, que é o quê? Jesus morreu por causa do meu pecado. Jesus morreu por causa do seu pecado. Muitas pessoas, elas tentam insistir. Mas eu não sou tão mal assim. Deixa eu te contar uma coisa, pode até ter pessoas piores do que você, moralmente piores do que você, mas por causa do seu pecado, Jesus teve que morrer. Isso é o suficiente para nós, então, nos deleitarmos no amor de Deus, olharmos para Romanos e falarmos, peraí, e olha o que Paulo fala. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. O que Paulo está falando aqui é, Jesus, o amor de Jesus é grande, porque ele morreu por pessoas que não eram boas. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele morreu por nós, que não somos bons. Não existe bondade diante de um Deus perfeitamente santo e justo. Por isso você quer enxergar a lógica do Evangelho? A lógica do Evangelho, esse negócio, você falou, Alex, Jesus disse lá que quem amar o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, que a gente tem que perder a vida para ganhá-la. Que lógica do Evangelho é essa? Eu vou contar uma coisa para vocês. Você quer entender essa lógica de perder para ganhar? Olhe para a cruz. Na cruz, Jesus perdeu tudo, perdeu a própria vida. As pessoas caçoaram de Jesus falando, você não falou que é Deus? Se você é Deus, desce da cruz. Ele tinha poder para descer daquela cruz. Mas se ele descesse daquela cruz, nós iríamos morrer eternamente. É por isso que ele convida, olha, perca a sua vida para que você possa ganhá-la. David Platt, ele diz, discípulos como Pedro, André, Tiago, João, nos mostram que o chamado para servir Jesus não é simplesmente um convite a fazer uma oração. É uma convocação à perda de nossas vidas. Gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu tenho muita dificuldade, muita. Nossa, muita. Quando as pessoas pregam um evangelho da prosperidade. Eu tenho muita dificuldade. E quando eu falo evangelho da prosperidade, eu não estou falando evangelho assim, dê dinheiro e Deus vai te salvar. Não é isso que eu estou falando. Eu tenho muita dificuldade quando eu entro numa igreja, alguém pega um microfone e começa a falar, olha as coisas maravilhosas que Deus está fazendo na minha vida. Deus curou meu filho,
Meu emprego melhorou, meu salário melhorou. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Olha o tanto de coisa boa que está acontecendo comigo. Isso é Jesus. Quem quer Jesus? Quem não quer Jesus? Isso é o evangelho da prosperidade. As pessoas, elas vão desejar Jesus por aquilo que Ele pode fazer na nossa vida terrena. Isso não é uma compreensão correta do evangelho. Sabe por que nós precisamos de Jesus? Porque sem Jesus nós estamos perdidos. Nós precisamos de Jesus porque sem Jesus estamos eternamente condenados. Sem Jesus, a ira de Deus está sobre nós. Sem Jesus nós somos inimigos de Deus, é o que a palavra diz. Sem Jesus nós estamos afastados de Deus. Sabe por que nós precisamos de Jesus? Não é para Ele nos dar um casamento feliz, não é para Ele nos dar mais dinheiro, um emprego legal. Nós precisamos de Jesus, porque sem Jesus eu não posso ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Precisamos parar de perguntar: o que eu vou ganhar se eu aceitar Jesus? E começar a pensar: quem sou eu para merecer Jesus? E começar a pensar: o que Deus vai ganhar se eu seguir a Jesus? E eu queria mostrar, ainda em Ruth capítulo 4, a mudança que acontece aqui na história dessas famílias. Ruth capítulo 1 começa com 5 versículos terríveis, só tragédia. Eles desobedecem a Deus, vão para a terra dos inimigos de Deus. Noemi perde seu marido, Noemi perde seus 2 filhos, eles se casam em um casamento que Deus não se agradava e não permitia, tudo errado. Mas olha só o que a gente lê em Ruth capítulo 4. E eu quero começar a te preparar para como Deus age graciosamente para a sua glória, mesmo em meio às nossas tragédias. Ruth, capítulo 4, versículo 13 em diante, diz assim: Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje provê um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é um filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Noemi pegou o bebê, aninhou-o junto ao peito e passou a cuidar dele como se fosse seu filho. As mulheres da vizinhança disseram: Noemi tem um filho outra vez, e lhe deram o nome de Obed, que quer dizer servo. Ele é o pai, Obed é o pai de Jessé e o pai do rei Davi. Esta é a genealogia de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé e Jessé gerou Davi. Uau, que final! A mulher que falou: ei, eu estou voltando para minha terra natal vazia. Para de me chamar de Noemi. Para de me chamar de uma pessoa agradável, que é o que significava o nome dela. E comece a me chamar de Mara, que significa amarga. Pois Deus tirou tudo de mim. Capítulo 1 de Ruth. Como que Noemi acaba no capítulo 4, louvando a Deus, falando o quê? Pegou o seu neto no braço e cuidou dele como se fosse seu filho. E aquele menino representava muita coisa. Aquele menino representava as propriedades e as terras de volta da família. Aquele menino representava a libertação no ano no jubileu, porque ela era uma serva agora, ela perdeu tudo. Aquele menino representava o seu resgate e a sua libertação por completo. Aquele menino
representava a salvação terrena de Noemi. E talvez algumas pessoas falem, Alex, tá vendo, o capítulo 4 está falando sobre uma redenção terrena. E é isso que eu quero na minha vida. Eu quero um marido como Boaz, Alex. Eu quero uma esposa como Ruth, Alex. Eu quero alguém que me ama desse jeito. Eu quero alguém que seja leal a mim desse jeito. Eu quero filhos, Alex. Alex, eu quero filhos que farão parte de uma linhagem real. Alex, eu quero prosperidade financeira, Alex. Assim como, olha o final da vida de Noemi, ela estava rica. Alex, eu só quero um final feliz. Me faço algumas perguntas. Será que as pessoas que fazem esse tipo de questionamento e que exclamam esse tipo de desejo, elas entenderam o Evangelho? Será que as pessoas que estão buscando intensamente por um final feliz aqui na terra entenderam as promessas que estão no Evangelho? Será? Eu me pergunto. Sabe por quê? Porque Jesus prometeu voltar e se casar com a sua igreja. Para pensar em todos os seus erros. Existe uma pessoa que prometeu te amar incondicionalmente. Para pensar em todas as decisões erradas que você já tomou na vida. Existe uma pessoa que falou, eu vou te amar. Mesmo diante dessas decisões erradas. É isso que o Evangelho fala. Jesus prometeu voltar para nos dar propriedade e terra. E ele falou, olha, eu vou preparar um lugar para vocês. Jesus, ele é um resgatador da nossa descendência. Ele vai resgatar, ele vai nos dar um casamento perfeito, ele vai nos dar uma descendência perfeita. Jesus vai nos colocar, não na família real aqui da terra, Jesus nos coloca na família do Deus Criador dos céus e da terra. E Jesus, ele faz mais do que isso. Além de tudo isso, ele vai nos dar morada eterna. Ele vai enxugar toda lágrima, ele vai acabar com todo o sofrimento e toda a dor. Mas tem pessoas que olham para isso e falam, não, eu quero... Isso é bom, mas não é tão... Está entendendo? Não é tão, como assim não é tão bom assim? Parece uma pessoa chorando. Imagina um milionário. O cara ganhou na Mega Sena 50 milhões, ok? Aí, de repente, a pessoa está chorando. Você fala, que foi? Não, eu estava com 100 reais no bolso e caiu. Eu perdi meus 100 reais. E você fala, mas você não ganhou na Mega Sena? Ganhei. E onde está o dinheiro? Está no banco. Não é só ir lá sacar, mas eu perdi meus 100 reais. Está entendendo? Não parece uma coisa meio sem lógica? Não parece uma coisa... Mano, para de chorar, sacode a poeira aí, mano. Mas tem pessoas que olham para o Evangelho, olham para as promessas do Evangelho e ficam, eu quero meus 100 reais. Está entendendo? E eu não consigo entender. E talvez algumas pessoas estejam sofrendo tanto e elas estejam falando, Alex, sabe qual é o problema? É que eu não aguento mais passar pelas dificuldades que eu estou passando. Deixa eu te contar uma coisa. Eu quero que você me ouça com muita atenção. Você se lembra do que aconteceu com Noemi antes de chegar no capítulo 4? Você se lembra? Noemi perdeu tudo. Noemi perdeu o marido, Noemi perdeu os filhos, Noemi perdeu a reputação totalmente. Noemi perdeu sua descendência. Noemi estava longe da presença de Deus. Noemi estava desamparada por Deus. Por quê? Porque ela se afastou dos caminhos do Senhor. Noemi perdeu tudo. Mas deixa eu te contar uma coisa muito importante. A desgraça de Noemi era, na verdade, a graça de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus usou todo o sofrimento da vida dela para trazê-la de volta. Deus usou
todas as tragédias na vida de Noemi, Deus usou, presta atenção, todas as decisões erradas de Noemi para trazê-la para perto. Foi isso que Deus fez. Teve uma frase que o Mateus falou na mensagem de número 2, se Deus permitisse que nos alegrássemos em meio ao pecado, teríamos muita dificuldade de sair do nosso pecado. Isso significa que a crise pode ser bênção na nossa vida, para que voltemos para Deus. Foi isso que aconteceu. Às vezes você está assim, eu quero me libertar do meu pecado, eu quero me libertar das decisões difíceis que eu tomei, eu estou sofrendo, eu sei que por consequências dos meus erros, das minhas escolhas, talvez você esteja se culpando pelos erros que você cometeu, talvez você esteja realmente devastado com tragédias terríveis na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. A morte dos filhos de Noemi trouxeram ela para a linhagem do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ela não sabia, mas Deus estava cuidando de todas as coisas. Da mesma forma, Ruth, ela jamais teria sido adotada por Deus, resgatada por Boaz, ela jamais teria experimentado tudo que ela experimentou se Elimeleque não tivesse tomado decisões erradas na sua vida. Alex, o que você está querendo dizer? Pensa nas decisões erradas que você tomou. Pensa nas decisões erradas que seus pais tomaram. Eu cresci num lar com pais divorciados. Com 2 anos de idade, meu pai já não estava em casa. Isso trouxe consequências terríveis para a minha vida. Algumas que eu não consigo nem mensurar, que eu colho até hoje. Problemas por causa de decisões erradas que meus pais tomaram lá atrás. Então, por mais que tudo isso não seja uma permissão para pecar, é incrível pensar que Deus usa todas as decisões erradas. É incrível pensar que Deus usa inclusive as decisões erradas dos meus pais. Deus usa as minhas decisões erradas. Deus usa todas as tragédias da vida. Para quê? Debaixo da sua soberania. Para nos fazer participantes da história da redenção. Eu quero te falar uma coisa. Alex, eu não aguento mais passar pelas dificuldades, as tragédias, eu não aguento mais lidar com as consequências. Noemi e Ruth tiveram que lidar. Mas saiba de algo, Deus está cuidando. Lá em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, diz, vocês pretendiam, isso aqui é José falando para os seus irmãos, lembra dos irmãos de José? Se você não sabe do que eu estou falando, deixa eu te contar, os irmãos de José, um homem que amava a Deus, pegaram José por inveja de José e venderam José como um escravo. José, mais para frente, se tornou o 2º maior homem do Egito. Então os irmãos de José foram lá diante dele, e olha o que José diz, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Deixa eu te contar uma coisa, às vezes as pessoas fizeram mal contra nós, mas a palavra de Deus diz o quê? Que Deus é poderoso e Ele é capaz de tornar todo mal em bem. Ai, que coisa maravilhosa. Precisamos crer nisso. Alex, mas você não sabe da minha vida. Você não sabe da minha dificuldade. Você não sabe das minhas tentações. Você não sabe das minhas provações. Você nem conhece a minha história. Eu creio que a palavra de Deus é viva. Eu creio que a palavra de Deus é poderosa. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus é poderoso para tornar todo o mal da nossa vida em bem. Louvado seja o nome do Senhor. A gente acha que alívio é parar de sofrer. Mas alívio é estar na presença de Deus. Alívio é sermos participantes da redenção e da restauração que Ele está fazendo no mundo. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz, e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu
propósito. Esse texto, muitas vezes, ele é mal compreendido. Vamos lá. Todas as coisas cooperam para o bem. Quais coisas cooperam para o bem? Será que Paulo está falando aqui? Muitas coisas cooperam para o bem. Não, não é isso. Algumas coisas cooperam para o bem. Também não é isso. Quais coisas? Todas as coisas. Mas e as coisas ruins? As coisas ruins também. Mas e as tragédias? As tragédias também cooperam para o bem. O problema, sabe o que é? É que a gente não entende o que é bem. Muitas pessoas acham que bem é as coisas se saírem de acordo com a nossa perspectiva terrena. A gente acha que bem é ter um trabalho legal, ter um relacionamento legal, parar de sofrer. Isso é o bem. As pessoas acham que Romanos 8:28 fala sobre esse bem, mas não é esse bem. Porque ele explica que bem é esse. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que bem é esse? Pois os que de antemão escolheu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Sabe o que é bem? É ser parecido com Jesus. Sabe o que é bem? Bem é amar a Deus acima de todas as coisas. Sabe o que é bem? Bem é ter um relacionamento pleno com Deus. Sabe o que é bem? É você entender e encontrar em Cristo a razão e a solução da sua vida, ainda que as circunstâncias não mudem. E sabe o que é interessante analisar na história de Noemi e Ruth? Porque a gente sabe que Obed se tornou vô de Davi, mas elas não. Quem disse que elas souberam que Obed faz parte da linhagem de Cristo Jesus? Quem disse? Elas nunca souberam disso. Mas nós sabemos. E sabe o que é interessante disso? A gente jamais vai saber tudo que Deus está fazendo na nossa vida. Por favor, para de sofrer por causa das tragédias e comece a confiar que Deus torna o mal em bem, ainda que seja para as próximas gerações. Amém. Para de chorar por causa das tragédias e dificuldades e creia. Por que eu devo crer nisso? Porque a palavra de Deus diz, a história diz, foi assim na vida de Boaz, foi assim na vida de Noemi, foi assim na vida de Ruth. Por que seria diferente na minha e na sua vida? Eu creio nisso, que todas as tragédias da minha vida estão cooperando para o meu bem e para a glória de Deus. Fazem parte de um plano de redenção muito maior. Ruth 4,17 diz, as mulheres da vizinhança disseram, Noemi tem um filho outra vez. E lhe deram o nome de Obed. Ele é pai de Jessé, e Jessé é pai de Davi. E aí ele fala dessa linhagem, dessa árvore genealógica. A árvore genealógica mais linda do mundo. Que vai desencadear no Salvador da nossa vida, no Redentor, resgatador definitivo de todos aqueles que nele creem. Agora, essa árvore genealógica aqui, se você pegar lá em Mateus capítulo 1, você vai ver pessoas terríveis. Você vai descobrir que Adão desobedeceu a Deus. Ele que tinha todo o poder. Ele que tinha realmente o livre-arbítrio de decidir em que escolha fazer. Escolheu errado. A gente vai ver Noé, que depois de entrar na arca, ficou bêbado, engravidou, teve relações que não agradavam a Deus. A gente vai ver Abraão, que mentiu para poupar a vida da sua esposa e dele mesmo. A gente vai ver na linhagem de Jesus Jacó, que tem como nome enganador,
com E maiúsculo. A gente vai ver algumas pessoas inacreditáveis na linhagem de Jesus. A gente vai ver uma prostituta chamada Raabe. A gente vai ver a esposa que teve um filho com Davi. Aquela mulher que era esposa de Urias, Davi mandou matar. Sabe quem é o rei Davi aqui dessa linhagem? Era um assassino que mandou matar Urias por desejar a sua mulher. A gente vai ver Tamar, que foi altamente violentada, lá em Gênesis capítulo 38 e 39. A gente vai ver Ruth, uma pessoa que fazia parte da linhagem dos inimigos de Deus. E Jesus nos faz descendentes dele. Sabe por que não me assusta, na verdade, saber dessa árvore genealógica? Me acalma. Porque se vocês fossem pegar os meus erros e vocês expusessem nessa tela aqui, vocês iam falar, o quê? Nossa, o Alex é pastor? Que cara sujo. Que pensamentos impuros. Olha que atitude terrível. Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Que eu fui adotado. Que eu fui amado. Em Cristo Jesus. Eu faço parte da linhagem de Jesus. E hoje, assim como Ruth foi colocada nessa linhagem, eu também fui. Eu faço parte desse plano. Deus escolheu pecadores para a sua árvore genealógica. Deus nos escolheu para sermos parte da sua família e fazermos parte da história. Eu comecei contando de um amigo que tinha uma pulga atrás da orelha, lembra? E ele falava, eu não consigo entender. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, mas eu não consigo entender como algumas tragédias aconteceram na minha vida, na minha infância. Uma vez, eu, esse amigo e mais algumas pessoas, nós saímos para evangelizar. Era uma época que eu saía evangelizando no meio da rua. Hoje eu prefiro um evangelismo relacional, mas... E aí a gente saiu evangelizando, falando de Jesus no meio da rua, e a gente foi para um bar. A gente foi para um bar ali na Asa Sul. E a gente chegou naquele bar, e a gente saiu abordando. Eu acho engraçado, gente. E a gente saiu abordando, oi, tudo bem? Posso orar por você? Você precisa de alguma coisa? Você conhece Jesus e tal, e não sei o quê, tal. E esse amigo, eu não estava com ele, mas depois daquele momento de evangelismo, a gente se reuniu para orar. E ele começou a chorar. E todo mundo, né, estava numa rodinha assim, para orar, e ele chorando. O que aconteceu? E ele, cara, aconteceu algo incrível hoje. E a gente, o que foi? Aí ele, eu sempre tive umas pulgas atrás da orelha. Eu nunca entendi porque Deus permitiu algumas coisas. E eu fui evangelizar a menina e comecei a falar de Jesus. E ela falou, eu não acredito em Deus. E ele perguntou, por quê? E ela falou, se Deus existisse, Ele não permitiria que eu fosse abusada sexualmente na minha infância. E naquele momento ele compartilhou. Ele falou, olha, eu fui abusado pelo meu tio na minha infância, várias vezes. Mas eu nunca entendi isso. Mas pela fé eu perdoei o meu tio. Sabe por quê? Porque Jesus perdoou os meus pecados. Aquela menina começou a chorar. Ele começou a chorar, ele abraçou. Eu não sei o desfecho dessa história. Mas ele falou, cara, ela creu em Jesus ali. E ele começou a chorar e falou, gente, se tudo isso que aconteceu comigo
fosse para que essa menina conhecesse a Jesus, teria valido a pena. Porque o que é o meu sofrimento terreno perto de uma vida para sempre, na eternidade ao lado de Jesus? A gente não entende, e nós não iremos entender tudo o que acontece. Não vamos. Nem todas as pulgas serão resolvidas. Nem todas as respostas serão satisfatórias. Eu sei disso. Mas nós cremos que Deus usa todas as coisas para o nosso bem, para nos fazer parecidos com Jesus. Nós cremos que Deus é capaz de usar tudo para a sua glória. Nós cremos que toda a nossa história de tragédias e dificuldades é apenas um pedacinho de todo o mapa onde Deus, em sua soberania e controle, está restaurando todas as coisas para a sua glória. E hoje a minha oração é: Deus, se o Senhor quer que eu sofra para que o nome de Cristo seja engrandecido, amém. Hoje a minha oração é: se o Senhor tiver que trazer provações, dificuldades e tragédias para que Cristo Jesus seja conhecido, amém. Porque nos foi dado o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Nós entendemos as tragédias à luz do Evangelho e da soberania de Deus. Agora entenda as suas decisões erradas, entenda os seus pecados. Alex, mas o meu problema não são com as tragédias, o problema são com as minhas próprias escolhas. O meu problema é com o meu passado. Deixa eu te contar uma coisa. Miqueias 7,18 diz que outro Deus é semelhante a ti, que perdoa a culpa dos remanescentes e esquece os pecados dos que te pertencem. Não permanecerás irado com teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Talvez você tenha lidado com dificuldades, tentações, pecados. Deixa eu te falar. Se você se humilhar, se arrepender, crer em Jesus, sabe o que Deus faz com todo o seu passado e todos os seus erros? Ele joga no mar e Ele apaga. Hebreus capítulo 8, 12. Eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A gente não sabe todos os porquês de Deus. Mas teve um porquê que ressoou ao longo de toda a história. Quando Jesus na cruz do Calvário gritou: Deus, Deus meu, por quê? Por que o Senhor me abandonou? Jesus foi abandonado para que eu e você pudéssemos ser achados. Jesus perdeu tudo para que em Cristo Jesus nós pudéssemos receber o próprio Deus e a eternidade ao lado de Deus. Esse livro é sobre Ruth? Não. Esse livro é sobre Boaz? Não. Esse livro é sobre Noemi? Também não. É sobre Deus, o Deus criador dos céus e da terra, agindo poderosamente na história, com controle justo, misericordioso, bondoso, redentivo, gracioso, para o nosso bem e para a sua glória. A sua vida não é sobre você. Os seus sofrimentos não são sobre você. As tragédias que aconteceram na sua vida não são sobre você. É para que Deus use cada uma delas para a glória dele. As decisões erradas que você tomou é para que Deus torne o mal em bem. Se arrependa, siga Jesus e celebre a graça que existe nos seus caminhos. E por último, Deus nunca se cansa dos nossos novos recomeços. Ai, Alex, eu já tentei várias vezes recomeçar com Deus, mas me dá uma preguiça, porque eu sei que eu sou errado, eu sei que eu falho.
Eu não sou muito místico nem espiritual, mas isso é tudo que o diabo quer. Essa é uma ideia do inferno. Deus, Ele está de braços abertos para recomeçar. Porque se você crê em Jesus, Ele é como um pai amoroso, pronto a nos perdoar, pronto a recomeçar. E Deus quer usar tudo na nossa vida para mostrar quem é Jesus. Não é sobre Ruth, não é sobre Boaz e nem sobre o filho deles, Obed. Também não é sobre o rei Davi. É sobre Jesus. E eu creio de todo o meu coração, que Deus vai usar e está usando todas as coisas para a sua glória. Amém?